Economizar demais pode estar te mantendo pobre. Psicologia do consumo, dinheiro sem culpa. Entendimento de Ramit Sethi, um dos maiores especialistas do mundo em educação financeira. Você aprendeu que para sair das dívidas precisa cortar tudo, parar de gastar, viver no limite, sentir culpa por cada café. Mas e se economizar demais estiver te mantendo pobre? Neste vídeo, inspirado nas ideias de Ramit Sethi, você vai descobrir por que a obsessão por cortar gastos pode estar sabotando sua liberdade financeira. Não é sobre gastar sem controle, é sobre entender a psicologia do consumo e usar o dinheiro como ferramenta, não como punição. Muita gente entra no modo sobrevivência financeira, corta tudo, vive com medo, evita qualquer prazer e, mesmo assim, continua estagnada. Porque focou apenas em economizar, mas nunca aprendeu a crescer renda, investir com estratégia e criar uma mentalidade de riqueza saudável. Aqui você vai entender por que cortar gastos não é suficiente para enriquecer. Como o medo do dinheiro cria escassez permanente, a diferença entre gasto consciente e gasto impulsivo, como aumentar renda, é mais poderoso do que cortar centavos. Como investir com pouco dinheiro sem viver em sofrimento, sem promessas de riqueza rápida. Sem incentivar consumo irresponsável. É educação financeira prática para quem quer sair da pobreza com inteligência, pagar dívidas com estratégia e construir liberdade financeira sem viver com culpa. Se você está cansado de apertar cada centavo e ainda sentir que não sai do lugar, talvez o problema não seja gastar demais, mas pensar pequeno demais. Assista até o final e descubra como parar de sobreviver e começar a construir uma vida financeira rica de verdade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Sua opinião é muito importante nesse canal. O que você acha? Concorda ou discorda do entendimento de Ramit Sethi? Tem gente que corta tudo, cancela streaming, para de sair, troca marca, vive pesquisando centavos, sente orgulho de economizar cada detalhe e mesmo assim continua no aperto, continua sem reserva de emergência, continua dependendo do próximo salário para sobreviver. Agora, deixa eu te provocar. E se economizar demais estiver te mantendo pobre? Porque enquanto você está discutindo o café de R$ 5, talvez esteja ignorando decisões que valem milhares. Enquanto vive no modo sobrevivência financeira, pode estar deixando de crescer renda, de investir em você, de desenvolver mentalidade de riqueza. E isso é o que realmente muda o jogo. Hoje você vai entender a psicologia do consumo de um jeito diferente. Vai perceber por que cortar tudo não constrói liberdade financeira e como sair da pobreza sem viver em punição constante. Não é sobre gastar sem controle. É sobre parar de tratar dinheiro como inimigo e começar a usá-lo como ferramenta. Se você quer aprender educação financeira prática, como pagar dívidas com estratégia, investir com pouco dinheiro e construir liberdade de verdade, já se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro com inteligência, não com culpa. Existe um padrão muito comum na vida de quem quer melhorar de vida financeiramente: entrar no modo sobrevivência. A pessoa acorda um dia decidida a mudar. Olha para as dívidas, olha para o extrato, sente o peso do descontrole financeiro e promete que agora será diferente. Começa estudando finanças pessoais para iniciantes, assiste vídeos sobre como sair da pobreza, aprende sobre planejamento financeiro, faz planilha, anota gastos. E a primeira estratégia quase sempre é a mesma: cortar tudo. Corta lazer, corta pequenos prazeres, corta qualidade, corta qualquer coisa que pareça supérflua. O restaurante vira exagero, o café vira desperdício, o presente vira culpa. Cada real gasto começa a gerar tensão interna. A sensação é de disciplina, de controle, de maturidade. Só que por trás dessa postura existe algo mais profundo: medo. Medo de faltar.
medo de nunca conseguir pagar dívidas, medo de não conseguir montar uma reserva de emergência, medo de continuar preso ao salário. Esse medo ativa uma mentalidade de escassez, e a escassez muda a forma como você pensa. Ela reduz sua visão para o curto prazo. Você passa a focar apenas em sobreviver ao mês atual, não em construir os próximos anos. Quando o foco é apenas cortar gastos, sua energia mental fica concentrada em economizar centavos. Você melhora o controle financeiro imediato, mas não melhora sua capacidade de crescimento. Não pensa com força suficiente em renda extra estratégica. Não pensa em desenvolver habilidades que aumentem sua renda no médio prazo. Não pensa em investir em conhecimento que pode multiplicar seus ganhos. Fica preso na lógica de redução. Essa postura cria um paradoxo perigoso. Você se esforça muito, sente que está fazendo tudo certo, mas não vê avanço proporcional. Consegue reduzir algumas despesas, mas sua renda continua igual. Consegue apertar o mês, mas continua sem investir com pouco dinheiro de forma consistente. Consegue pagar uma dívida, mas não cria estrutura para evitar a próxima. O esforço é real, mas o crescimento é limitado. Muita gente aprendeu a sobreviver. Pouca gente aprendeu a construir. Sobreviver é viver no limite do orçamento, torcendo para que nada inesperado aconteça. É fechar o mês no zero e sentir alívio momentâneo. É comemorar quando consegue pagar contas básicas. Construir é criar margem. É pensar em ativos, em crescimento de renda, em liberdade financeira futura. É entender que educação financeira não é apenas cortar, mas direcionar. Quando você associa dinheiro apenas à restrição, começa a desenvolver uma relação negativa com ele. Dinheiro vira sinônimo de tensão. Toda decisão financeira vira peso. Isso afeta sua mentalidade de riqueza, porque quem vê dinheiro como inimigo tende a evitar crescer financeiramente. Existe um bloqueio inconsciente. Você até quer prosperar, mas mantém uma relação emocional de conflito. Além disso, privação constante não é sustentável. Quando você corta tudo o tempo inteiro, começa a sentir que está vivendo em punição. E o cérebro humano não tolera punição contínua sem buscar compensação. Depois de meses em restrição extrema, surge o impulso compensatório. Um gasto maior do que deveria, uma compra por impulso para aliviar a frustração, uma decisão emocional que sabota parte do progresso. E então vem a culpa novamente, e o ciclo recomeça. Esse ciclo não é falta de caráter. É psicologia do consumo funcionando. Privação excessiva gera explosão. Economia radical, sem estratégia de crescimento, gera estagnação. Você acredita que está sendo disciplinado, mas na prática está reforçando uma mentalidade de pobreza baseada apenas em contenção, não em expansão. Enquanto isso, decisões maiores passam despercebidas, negociação de salário é adiada, desenvolvimento profissional é ignorado, busca por renda extra fica para depois. Investimento em habilidades que poderiam aumentar seu valor de mercado é visto como gasto, não como ativo. Você discute centavos, mas não enfrenta decisões que realmente mudariam sua trajetória financeira. Economizar é importante. Pagar dívidas é fundamental. Construir reserva de emergência é essencial. Mas quando economizar vira obsessão baseada em medo, deixa de ser estratégia e vira prisão mental. E liberdade financeira não nasce de prisão. Nasce de clareza, prioridade e visão de longo prazo. Se economizar demais pode estar te mantendo pequeno, então a pergunta que precisa ser feita agora é direta. Qual é o verdadeiro problema por trás dessa economia excessiva que parece disciplina, mas na verdade pode estar bloqueando seu crescimento? O verdadeiro problema por trás da economia excessiva é a mentalidade de escassez disfarçada de disciplina. À primeira vista, parece maturidade financeira, parece responsabilidade, parece autocontrole.
Mas quando você analisa com mais profundidade, percebe que muitas vezes não é estratégia, é medo organizado. Economizar por medo não gera riqueza, gera estagnação. Quando o foco está apenas em não gastar, sua mente entra em modo defensivo. E mente defensiva não enxerga oportunidades, enxerga ameaças. Você começa a avaliar cada decisão sob a lógica de perda, nunca sob a lógica de crescimento. Pergunta quanto vai perder, mas não pergunta quanto pode ganhar. Pergunta quanto custa, mas não pergunta quanto pode render. A escassez cria ansiedade, e a ansiedade reduz capacidade de visão de longo prazo. Quem vive ansioso com dinheiro pensa no próximo boleto, não no próximo ano. Pensa em fechar o mês, não em construir patrimônio. Pensa em evitar prejuízo imediato, não em criar liberdade financeira futura. Sem visão de longo prazo, não há construção real. Existe apenas manutenção. Você pode até melhorar controle financeiro momentaneamente, pode pagar dívidas mais rápido, pode reduzir desperdícios. Mas, se sua mentalidade continuar focada apenas em contenção, o crescimento fica limitado. Essa é a armadilha invisível. A pessoa acredita que está desenvolvendo disciplina financeira, mas, na verdade, está reforçando uma identidade de sobrevivente. E identidade molda comportamento. Se você se vê como alguém que sempre precisa se apertar, dificilmente se verá como alguém que pode prosperar com inteligência financeira. Além disso, economizar por medo costuma gerar decisões distorcidas. Você deixa de investir em algo que poderia aumentar sua renda porque enxerga apenas o custo inicial. Deixa de fazer um curso que ampliaria suas oportunidades porque quer preservar caixa. Deixa de assumir um risco calculado que poderia mudar seu patamar porque a escassez fala mais alto. O dinheiro precisa circular com estratégia, não ficar parado por pânico. Reserva de emergência é proteção, mas excesso de retenção por medo vira travamento. Investir com pouco dinheiro é começo, mas investir em você mesmo muitas vezes tem retorno maior do que qualquer aplicação financeira inicial. Quando a disciplina nasce do medo, ela é rígida demais, e rigidez extrema tende a quebrar. Disciplina saudável nasce da clareza de propósito. Você economiza porque sabe onde quer chegar, não porque tem medo de nunca sair do lugar. Essa diferença é sutil, mas transforma o resultado. O título faz sentido agora. Economizar demais pode estar te mantendo pobre, porque se você só corta e não cresce, seu teto financeiro permanece o mesmo. Você melhora a eficiência dentro da escassez, mas não expande capacidade de geração de riqueza. E isso nos leva a outra reflexão necessária. Se o problema não é apenas gastar, mas a forma como você enxerga o consumo e o dinheiro, então precisamos entender algo ainda mais profundo. Qual é o papel da psicologia do consumo na sua vida financeira? A psicologia do consumo explica algo que pouca gente percebe. Você não gasta apenas por necessidade, você gasta por emoção, por identidade, por pertencimento, por recompensa. E da mesma forma, você economiza também por emoção. Economiza por medo, por culpa, por tentativa de controle. O problema não está apenas no ato de gastar ou guardar. Está na intenção por trás. Dinheiro não é inimigo, mas muita gente trata como se fosse. Cresceu ouvindo que dinheiro corrompe, que rico é ganancioso, que prosperar é suspeito. Essas crenças ficam no inconsciente e moldam comportamento. Se você acredita que dinheiro é algo negativo, seu cérebro cria resistência ao crescimento. Você pode até querer sair da pobreza, mas mantém bloqueios internos que dificultam expansão. Quem sente culpa constante ao gastar, desenvolve relação doentia com consumo. Cada compra vira conflito interno, cada decisão financeira vira julgamento moral. Isso não constrói patrimônio, constrói tensão. E tensão constante cansa.
Quando a mente se cansa, busca alívio, e esse alívio muitas vezes vem através do próprio consumo impulsivo que você tenta evitar. Existe também o ambiente tóxico de comparação. Redes sociais mostram padrões de vida elevados, viagens, carros, luxo. Quem já está em mentalidade de escassez sente ainda mais pressão, ou entra no consumo para provar algo, ou entra na economia extrema para compensar. Em ambos os casos, a decisão não nasce da clareza, nasce da reação. A psicologia do consumo ensina que equilíbrio é poder. Você precisa saber diferenciar gasto consciente de gasto emocional. Gasto consciente é alinhado às suas prioridades. Ele faz parte do seu planejamento financeiro. Ele não compromete sua reserva de emergência nem seus investimentos. Gasto emocional é impulsivo, nasce da ansiedade ou da necessidade de validação. Mas aqui está o ponto mais importante. Quem odeia dinheiro nunca constrói riqueza. Se você enxerga a prosperidade como algo negativo, vai se sabotar. Se associa crescimento financeiro à culpa, vai limitar seu próprio avanço. Mentalidade de riqueza não significa gastar sem limite. Significa enxergar dinheiro como ferramenta de liberdade, não como ameaça. Quando você entende que consumo faz parte da vida e que o objetivo não é cortar tudo, mas direcionar com inteligência financeira, a relação muda. Você deixa de ser refém do medo e deixa de ser refém do impulso. Passa a agir com estratégia, e essa mudança abre espaço para enxergar outro erro clássico que mantém muita gente presa. Enquanto discutem pequenas economias, ignoram decisões muito maiores que realmente poderiam transformar sua realidade financeira. Existe um erro clássico que mantém muita gente presa ao mesmo patamar financeiro por anos. Discutir centavos enquanto ignora decisões que valem milhares. A pessoa passa horas calculando quanto economizou, deixando de comprar um café, mas nunca senta para avaliar como pode aumentar a própria renda. Fica orgulhosa de cortar pequenos gastos, mas não investe tempo em desenvolver habilidades que poderiam dobrar seu salário. Cortar pequenos gastos ajuda. É parte do controle financeiro, evita desperdício, cria consciência, mas não muda o jogo sozinho. Se sua renda continua igual e seu crescimento profissional está estagnado, você pode economizar o quanto quiser que seu teto financeiro continuará baixo. Você se torna eficiente dentro da limitação, mas não expande capacidade. Pense de forma lógica. Se você economiza R$ 200 por mês, cortando gastos, isso é relevante. Mas se você desenvolve uma habilidade que aumenta sua renda em R$ 1.000 por mês, o impacto é muito maior. Se cria uma renda extra estratégica que gera R$ 500 adicionais, sua margem cresce. Se aprende a negociar melhor seu salário, o efeito acumulado ao longo dos anos é exponencial. O problema é que aumentar renda exige sair da zona de conforto. Exige aprendizado, exposição, tentativa e erro. Cortar gastos é mais fácil, dá sensação imediata de controle. Mas crescer exige enfrentar insegurança. Exige desenvolvimento pessoal. Exige autorresponsabilidade aplicada ao crescimento. Muita gente prefere o desconforto conhecido da restrição ao desconforto desconhecido da expansão. Prefere economizar pequenas quantias a correr o risco calculado de investir em si mesma. Prefere reduzir padrão a elevar capacidade. E assim a vida financeira permanece limitada. Educação financeira real precisa equilibrar as duas coisas. Sim, é importante pagar dívidas. Sim, é essencial montar reserva de emergência. Sim, é necessário investir com pouco dinheiro desde cedo. Mas também é fundamental pensar em crescimento de renda, porque renda crescente combinada com disciplina cria aceleração. Quando você entende isso, começa a fazer perguntas diferentes.
Em vez de apenas perguntar onde posso cortar, começa a perguntar como posso ganhar mais. Em vez de apenas reduzir gastos, começa a investir em habilidades que geram retorno. Em vez de apenas sobreviver ao mês, começa a construir liberdade financeira. E essa mudança de foco revela outra armadilha perigosa da economia extrema. Quando a restrição é exagerada, o corpo e a mente reagem. E essa reação pode colocar tudo a perder. Quando a economia vira extremismo, ela deixa de ser estratégia e passa a ser dieta financeira radical. E toda dieta radical tem um padrão previsível. Funciona por um tempo, depois desmorona. Quem vive em restrição constante cria uma pressão interna acumulada. Você corta tudo, elimina qualquer prazer, transforma a disciplina em punição. No início, sente orgulho. Sente que está no controle. Mas o cérebro humano não foi feito para viver em estado permanente de privação. Ele começa a buscar compensação. Essa compensação aparece de forma sutil, um gasto maior do que deveria, uma compra por impulso justificada como merecimento, uma decisão emocional que rompe semanas ou meses de controle rígido. E quando isso acontece, a culpa volta com força. Você se julga, promete recomeçar ainda mais restritivo. E o ciclo se repete. Privação excessiva gera impulso compensatório. É psicologia básica. Quando você proíbe tudo, cria desejo acumulado. Quando trata dinheiro como instrumento de sofrimento, associa consumo à recompensa proibida. Isso não constrói liberdade financeira. Constrói instabilidade. Disciplina equilibrada é diferente de rigidez extrema. Disciplina saudável reconhece que consumo faz parte da vida. Reconhece que gastar conscientemente em algo que tem valor real para você não destrói seu planejamento financeiro. Pelo contrário, reduz risco de explosão emocional futura. Consumo consciente significa decidir antes onde vale gastar e onde não vale. Significa alinhar gastos às suas prioridades, não às pressões externas. Significa entender que cortar tudo pode parecer virtude, mas pode esconder medo e falta de estratégia de crescimento. Hábitos financeiros sustentáveis são aqueles que você consegue manter por anos, não por semanas. Se sua estratégia de economia é tão pesada que você não aguenta sustentá-la, ela não é inteligente, é temporária. E estratégia temporária não constrói liberdade financeira. A verdadeira transformação exige equilíbrio entre controle e expansão, entre economizar e crescer, entre disciplina e qualidade de vida. Porque liberdade financeira não é apenas número na conta. É também paz mental. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Se cortar tudo não é o caminho e gastar sem consciência também não é, então como encontrar o ponto de equilíbrio que permite crescer sem culpa e sem sabotagem? O ponto de equilíbrio começa quando você define com clareza o que significa uma vida rica para você. Não rica no padrão da internet, não rica no padrão do vizinho, rica no seu padrão, porque enquanto você não define prioridades, qualquer gasto parece errado e qualquer corte parece insuficiente. Muita gente vive reagindo ao dinheiro, gasta por impulso ou corta por medo, raramente decide de forma consciente onde quer investir energia e recursos. Definir sua vida rica consciente significa escolher o que realmente importa. Pode ser morar melhor, pode ser viajar uma vez por ano, pode ser ter segurança absoluta através de uma reserva de emergência robusta, pode ser investir com consistência para conquistar liberdade financeira no longo prazo. Quando você define prioridades claras, o planejamento financeiro deixa de ser prisão e vira estratégia. Você passa a gastar sem culpa no que está alinhado com seus valores e corta sem dó o que não agrega. Essa clareza elimina conflito interno. Não é mais sobre proibir tudo, é sobre direcionar. Educação financeira prática ensina que dinheiro precisa de destino. Se você não decide para onde ele vai, ele se espalha.
Quando você decide conscientemente que determinada experiência ou objetivo é prioridade, o gasto deixa de ser impulsivo e passa a ser estratégico. Isso reduz a ansiedade e fortalece disciplina. Definir sua vida rica também amplia a visão. Você começa a perceber que não é apenas sobre economizar, mas sobre construir algo maior, sobre usar o dinheiro para criar liberdade, tempo, segurança e oportunidade. Essa mudança mental tira o foco do medo e coloca no propósito. E propósito sustenta comportamento melhor do que culpa. Quando você sabe por que está economizando e para onde está indo, a disciplina fica mais leve. Não é sofrimento, é construção. Mas definir prioridades é apenas o começo. Porque além de direcionar gastos, você precisa fortalecer a outra parte da equação que realmente acelera crescimento. Aumentar sua capacidade de gerar renda. Focar mais em crescimento do que apenas em corte é a virada que muita gente demora anos para perceber. Economizar organiza, crescer transforma. Se você só reduz despesas, melhora sua eficiência dentro do mesmo patamar. Quando aumenta a renda, amplia possibilidades. Desenvolver habilidades é uma das formas mais poderosas de mudar seu teto financeiro. Pode ser aprender algo que aumente seu valor no trabalho atual. Pode ser adquirir conhecimento que permita negociar salário com mais confiança. Pode ser iniciar uma renda extra estratégica que aproveite talentos que você já possui. O ponto é parar de ver desenvolvimento como custo e começar a enxergar como ativo. Investir em si mesmo muitas vezes gera retorno maior do que qualquer aplicação financeira inicial. Um curso bem escolhido, uma certificação relevante, uma habilidade digital aprendida, tudo isso pode multiplicar sua renda no médio prazo. E renda crescente combinada com disciplina acelera sua saída da pobreza de forma consistente. Buscar renda extra não significa trabalhar até a exaustão. Significa identificar oportunidades inteligentes. Pode ser algo simples, mas estruturado, algo que gere fluxo adicional e que seja direcionado com propósito, não absorvido pelo aumento de padrão. Renda extra sem estratégia vira apenas gasto extra. Renda extra com planejamento vira construção de ativos. Negociar salário é outra área ignorada por quem vive apenas cortando gastos. Muitas vezes, pequenas melhorias na renda mensal ao longo de anos geram impacto muito maior do que economias pontuais. Mas negociar exige coragem, preparação e mentalidade de crescimento. E isso volta para o ponto central: sair da escassez mental. Criar ativos simples também faz parte dessa expansão. Pode ser investir com pouco dinheiro regularmente. Pode ser construir algo que gere renda passiva ao longo do tempo. Pode ser desenvolver um pequeno negócio paralelo. O importante é mudar a lógica de apenas reduzir despesas para também ampliar receita. Quando você combina controle financeiro com crescimento de renda, o jogo muda. Você deixa de lutar apenas para sobreviver e começa a construir liberdade financeira de verdade. E essa combinação precisa ser sustentada por estrutura, porque mesmo o crescimento pode ser sabotado se não houver organização. E é por isso que automatizar o básico se torna um passo decisivo para manter estabilidade enquanto você cresce. Automatizar o básico é o que transforma boa intenção em resultado consistente. Porque enquanto suas decisões financeiras dependem apenas da força de vontade do momento, você continua vulnerável ao cansaço, à pressão e à emoção. Quando cria sistemas, reduz a influência do impulso. Automatizar a reserva de emergência significa que todo mês uma parte do seu dinheiro já segue para a proteção antes mesmo que você pense em gastar. Você não precisa negociar consigo mesmo. O dinheiro simplesmente vai para o destino certo. Isso cria disciplina estrutural, não emocional. Automatizar investimentos funciona da mesma forma.
Mesmo investindo com pouco dinheiro, a consistência é o que ativa o efeito composto. Se o aporte depende da sua motivação mensal, ele falha. Se depende de sistema, ele acontece. E é essa regularidade que constrói patrimônio no longo prazo. Automatizar pagamento de dívidas também reduz risco de atraso e juros desnecessários. Quando você organiza fluxo financeiro de forma previsível, diminui a ansiedade. Ansiedade é inimiga do planejamento. Estrutura reduz a ansiedade. Automatização libera energia mental. Em vez de gastar tempo e estresse decidindo toda semana o que fazer com o dinheiro, você cria um plano e executa automaticamente. Isso permite focar no crescimento de renda, no desenvolvimento pessoal e na expansão de oportunidades. Disciplina baseada em sistema é mais forte do que disciplina baseada em esforço constante, porque esforço cansa, sistema sustenta. Planejamento financeiro não é apenas anotar gastos, é criar fluxo que funcione quase sozinho. Quando você combina clareza de prioridades, foco em crescimento e automatização do básico, começa a experimentar algo diferente. O dinheiro deixa de ser fonte constante de tensão e passa a ser ferramenta organizada. E é nesse ponto que a solução completa começa a se formar. Porque riqueza não nasce de economia extrema, nem de consumo impulsivo. Nasce de mentalidade equilibrada, crescimento estratégico e estrutura inteligente. A solução é construir riqueza sem culpa e sem extremismo. Nem viver cortando tudo, nem viver gastando sem direção. O equilíbrio inteligente é o que permite crescer com estabilidade. Mentalidade de abundância inteligente não significa acreditar que dinheiro cai do céu. Significa entender que sua capacidade de gerar renda pode aumentar. Significa parar de se enxergar como alguém condenado a sobreviver e começar a se enxergar como alguém capaz de construir ativos, desenvolver habilidades e criar oportunidades. Controle financeiro estratégico não é obsessão por cada centavo, é organização com propósito. Você sabe quanto ganha, quanto gasta, quanto investe e por quê. Sabe quais são suas prioridades. Sabe que pagar dívidas é etapa necessária. Sabe que reserva de emergência é base de segurança. E sabe que investir com pouco dinheiro hoje é semente para a liberdade futura. Renda crescente acelera o processo. Quando você combina aumento de capacidade com disciplina, cria margem real. Essa margem permite investir com consistência, assumir riscos calculados e tomar decisões menos baseadas em medo. Medo diminui quando há estrutura. Investimento consistente, mesmo que pequeno no início, cria confiança. Você começa a perceber que dinheiro pode trabalhar a seu favor. E isso muda sua relação com ele. Ele deixa de ser apenas algo que entra e sai e passa a ser ferramenta de construção. Liberdade financeira possível não é promessa de riqueza rápida. É resultado de direcionamento correto. Você não fica rico economizando tudo. Fica rico direcionando bem. Direcionando tempo, energia e dinheiro para aquilo que realmente constrói. Quando essa lógica se encaixa, você entende que sofrimento financeiro não é virtude. Viver no aperto eterno não é prova de caráter. Crescer financeiramente não exige viver com medo constante. Exige estratégia, disciplina equilibrada e mentalidade de expansão. E quando você quebra essa crença de que precisa sofrer para prosperar, algo muda internamente. Você para de ver crescimento como traição às suas origens e começa a enxergar prosperidade como responsabilidade consigo mesmo. Existe uma crença silenciosa que prende muita gente. A ideia de que sofrer financeiramente é sinal de virtude. Como se viver apertado fosse prova de humildade. Como se prosperar significasse se afastar da própria realidade. Essa crença é perigosa porque transforma limitação em identidade.
Pobre não precisa sofrer para prosperar. Sofrimento não é estratégia financeira. Disciplina não é punição. Crescer financeiramente não exige viver com medo constante de gastar R$ 1. Exige clareza, inteligência financeira e maturidade emocional. Quando você associa crescimento à culpa, se sabota. Quando acredita que prosperar é algo errado ou distante da sua realidade, inconscientemente limita suas decisões. Não investe em si mesmo. Não busca renda extra estratégica. Não se permite pensar grande. E assim, a mentalidade de pobreza se perpetua. Superação financeira começa quando você aceita que merece estabilidade, segurança e liberdade. Não como luxo, mas como consequência de organização e esforço direcionado. Transformação não é abandonar suas raízes. É quebrar o ciclo de escassez que talvez tenha atravessado gerações. Mentalidade de riqueza não é ostentação, é responsabilidade. É usar dinheiro como ferramenta de proteção, crescimento e escolha. É pagar dívidas com estratégia, montar reserva de emergência com disciplina, investir com pouco dinheiro com consistência. É construir sem precisar provar nada para ninguém. Quando você abandona a ideia de que precisa viver no aperto eterno para ser correto, abre espaço para a expansão saudável. Começa a enxergar prosperidade como resultado de planejamento e ação, não como privilégio distante. E essa mudança interna é decisiva, porque comportamento financeiro nasce de crença. Se você acredita que merece construir liberdade financeira, suas ações começam a se alinhar com essa visão. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema nunca foi apenas gastar demais ou economizar de menos. O problema é a relação que você construiu com o dinheiro. É a mentalidade de escassez que faz você cortar tudo e continuar pequeno. É a falta de estratégia de crescimento que mantém sua renda parada. É a culpa que transforma a disciplina em punição. Educação financeira de verdade não ensina só a apertar o cinto. Ensina a construir estrutura. Ensina como pagar dívidas sem se sabotar depois. Ensina como montar reserva de emergência sem viver em pânico. Ensina como investir com pouco dinheiro e manter consistência. Ensina como aumentar renda com inteligência e propósito. Você não precisa viver contando moedas para sempre. Precisa aprender a direcionar melhor. Precisa sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Precisa equilibrar controle financeiro com expansão de capacidade. Precisa parar de tratar dinheiro como inimigo e começar a tratá-lo como ferramenta. Se você quer parar de sobreviver mês após mês e começar a construir liberdade financeira real, este canal é para você. Aqui a gente fala de como sair da pobreza com método, como criar renda extra estratégica, como organizar finanças pessoais, como desenvolver mentalidade de riqueza e como transformar disciplina em crescimento sustentável. Educação financeira não é viver no aperto eterno. É aprender a usar dinheiro para criar estabilidade, oportunidade e escolha. Se isso faz sentido para você, continue aqui. Porque prosperar não é exagero. É planejamento aplicado com coragem e inteligência. Se esse vídeo abriu sua mente sobre dinheiro e te fez enxergar que economizar demais também pode ser uma armadilha, então você já deu um passo importante na sua educação financeira. Agora faz o seguinte, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de cortar gastos. A gente fala de como sair das dívidas com estratégia, como criar renda extra inteligente, como investir com pouco dinheiro e como construir liberdade financeira de verdade, sem culpa e sem ilusão. Compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigos que vivem no modo sobrevivência financeira. Pode ser aquele amigo que corta tudo e continua no aperto, ou aquele que vive frustrado com dinheiro.
Às vezes, o que falta não é esforço, é entendimento. E eu quero saber de você, o que você achou da visão do Ramit Sethi sobre economizar demais e psicologia do consumo? Fez sentido para a sua realidade? Você já viveu essa fase de restrição extrema? Deixa aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar muita gente que está tentando sair da pobreza e ainda não entendeu onde está travando.